Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo de classificando os movimentos da nossa unidade 2, tema 2. Então vamos começar aqui pelo slide 7, dando continuidade da nossa aula. No slide de número 7 tem o seguinte, movimento uniformemente variado e movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, o próprio nome já está descrevendo esse movimento, certo? É um movimento uniformemente variado. O que é esse uniformemente variado? Significa que ele vai mudando da mesma forma. Por exemplo, se eu tenho um objeto que está a uma velocidade de 10 km por hora em um determinado período, no outro período de uma hora, vamos supor que é uma hora, em um outro período, na segunda hora, ele vai estar com 20 km por hora. Na terceira hora, ele vai estar com 30 km por hora. Ou seja, a sua velocidade está aumentando uniformemente, Uniformemente como? De 10 em 10, certo? E nesse outro conceito aí de baixo, de movimento retilíneo uniformemente variado, a única coisa que mudou foi a palavra retilíneo, Ou seja, o que é que isso não quer? Aliás, o que é que isso quer dizer para a gente? Que o movimento está sendo realizado em uma reta, certo? Ou de maneira horizontal ou de uma maneira vertical. O exemplo aí do slide 7, a figura abaixo mostra uma bola que cai do terraço de um prédio a partir de uma altura de 125 metros. Bem, pessoal, então aí temos o que? Uma bola que está caindo de um terraço, de uma determinada altura, Percebam aí, que no primeiro instante, quando a bola vai caindo, a sua velocidade é 0. E ele está a uma altura de 125 metros, certo? No primeiro segundo, que é do 0 segundo a 1 segundo, ele percorre 5 metros. E sua velocidade é o quê? É de 10 metros por segundo. Aliás, 10 metros por segundo. Isso. No nosso segundo segundo, como assim segundo momento? Segundo segundo é o nosso segundo momento, que é entre o primeiro e o segundo. Percebam aí que nesse caso, ele percorre uma distância de 15 metros. E sua velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Ou seja, ele teve uma mudança aí, de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. E no nosso terceiro momento, que é entre o segundo, que é entre o nosso tempo de 2 segundos e 3 segundos, ele atinge uma velocidade ao chegar no final de 30 metros por segundo. Ou seja, pessoal, percebam que aí ele está modificando sua velocidade de 10 em 10. Por exemplo, num instante de 1 para 2, sua velocidade aumentou para 10 metros por segundo, sua velocidade média, E do segundo segundo para o terceiro segundo, ele aumentou mais 10, ou seja, ele ficou com 30, e assim sucessivamente. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Que a cada segundo ele aumenta a sua velocidade em 10, certo? Então, isso aí, pessoal, é o que a gente chama de aceleração, que a gente já viu anteriormente. Então, no caso desse exemplo, a nossa aceleração é de 10 metros por segundo. Traduzindo, a cada segundo, minha velocidade aumenta em 10, certo? Outra questão aí que chama a atenção, pessoal, nesse exemplo aí, podemos ver aí no slide de número 8, Observem que quando eu solto a bola lá de cima do terraço, a sua velocidade vai o quê? Aumentando, até tocar o solo, certo? Percebam nessa tabelinha aí de número 1, ele faz uma comparação entre o tempo e a velocidade, Percebam que do tempo 0, ele estava parado, 0. No tempo 1, ao se passar 1 segundo, ele atingiu uma velocidade média de 10 metros por segundo. Quando no tempo 2, de 2 segundos, ele atingiu uma velocidade média de 20 metros por segundo.
E assim, pessoal, sucessivamente. Por quê? Minha aceleração, nesse caso aqui, é de 10 metros por segundo, certo? Na tabela 2, ele está mostrando a mesma situação da bola caindo do terraço. Porém, agora ele nos dá uma variável diferente. Ele nos deu o quê? O espaço que a bola percorreu. Pessoal, ó, se no primeiro segundo aí, ó, ele percorreu uma distância de 5 metros e no outro, ó, de 15, no primeiro momento, entre o 0 e 1, ele percorreu de 5 metros e no segundo momento, ele percorreu 15 metros, ó, percebam pela figura ao lado, ó, do lado direito, certo? Ó, então isso significa o quê? Que a cada segundo desse aqui, a cada período desse de um segundo, ele vai percorrer uma distância maior. Uma distância maior em quantos metros? Em 10 metros. Ó, no primeiro momento aí, ó, ele percorreu uma distância de 5 metros, a bola, né? Já no segundo momento, percorreu uma distância de 15 metros, certo? Aumentou quanto? De um período para o outro? Aumentou 10. Ah, agora eu entendi. Então quer dizer que do segundo momento para o terceiro momento, né? Se ele percorreu 15 metros, agora nesse intervalo entre 2 e 3, ele vai percorrer quanto? 15 mais 10, que no caso dá quanto? 25, certo? Observem que na tabelinha aqui, ó, ele já está somando esse espaço percorrido, certo? Porque no tempo 1, ao final do tempo 1, ele já percorreu quanto? 5, ó. Ao final do tempo 2, ele percorreu 20, mas percebam aí, ó, que esse 20 é o somatório do primeiro segundo com o segundo segundo. Aliás, com o segundo período, né? Ou seja, o meu primeiro período foi de 5 metros e no meu segundo período foi de 15. Então ele fez o quê? Somou essas distâncias para saber o quanto a bola já tinha percorrido. Então, pessoal, nesse tipo de movimento retilíneo uniforme, ele tem duas características gerais. Ele tanto pode ser acelerado, que é quando a minha velocidade vai aumentando, como ele também pode ser retardado, que é quando a minha velocidade vai diminuindo, certo? Tranquilo, né? Até aqui? Então vamos dar continuidade no slide 9. Ah, pessoal, só uma peculiaridadezinha aqui nesse desenho, certo? Percebam aí, ó, que ele começa com a velocidade de 0, porque ele está parado, e quando eu solto a bola, ele atinge o solo com a velocidade de 50 metros por segundo, certo? Guardem essa informaçãozinha aí para a gente poder comparar com o movimento retardado, certo? Pessoal, nesse slide número 9, temos um gráfico de movimento, o quê? De movimento uniformemente variado, certo? Ou seja, um movimento acelerado. Como assim? Observem aí que no slide do lado esquerdo, ó, no primeiro tempo, ele percorreu quantos metros? Aliás, qual era a sua velocidade no primeiro metro que ele percorreu? É o que? 10 metros, ó, certo? E no segundo momento, a sua velocidade foi de quanto? Só é você olhar aí nesse eixo aí, ó, na horizontal, onde tem um tempo, e depois comparar com o eixo da vertical, certo? Que tem a nossa velocidade, ó. Ou seja, esse gráfico aqui está nos demonstrando um movimento uniformemente variado, que tem uma aceleração de 10 metros por segundo. Por quê? Porque a cada intervalo de tempo, ó, percebam que ele vai aumentando 10 metros, certo? Ó, no primeiro a sua velocidade foi de 10 metros por segundo, no segundo tempo de 20, no terceiro de 30, no quarto de 40, ou seja, ele foi aumentando sucessivamente de 10 em 10. Pessoal, vocês também têm que se atentar à questão do gráfico. Como assim? Ó, observe que nesse gráfico aí do lado esquerdo, né, na coluna vertical, nós temos o que? A velocidade. E nessa linha horizontal nós temos o tempo, certo? Já nesse slide do lado direito, na coluna vertical nós temos a aceleração. E na coluna
aliás, na coluna horizontal e na coluna, eu inverti, pessoal, na coluna vertical temos a aceleração e na horizontal nós temos o tempo, certo? O tempo sempre costuma vir nessa colunazinha horizontal, onde tem tempo. Pessoal, observem aí, ó, embora seja o mesmo movimento, os gráficos aí, ó, estão descrevendo o mesmo movimento. A diferença é que um tem a velocidade e o outro tem a aceleração, certo? Então, por que um é diferente do outro? Né? O que é que modifica? Pessoal, quando a gente fala de aceleração, né, a modificação da velocidade, né? Porém, a velocidade aí está se modificando sempre de 10 em 10. Então, minha aceleração sempre vai ser o quê? 10 metros por segundo. Então, nunca vai mudar. Ó. Percebam que a minha aceleração no tempo 1 é 10. No tempo 2, continua 10. No tempo 4, 3, né? E sucessivamente, vai continuar sendo 10. Né? Então, ele vai trazer aqui, ó, uma linha reta, certo? Na horizontal, ó, paralela com o eixo do tempo, certo? E já no slide onde ele tem a velocidade, que a velocidade vai aumentando com o tempo, ele tem uma reta o quê? Né? Crescente aqui, ó, que vai aumentando. Tranquilo, né? Até aqui. Então vamos lá. Só retornando ao slide 9. Pessoal, é bom vocês saberem essas características que tem aqui. Por exemplo, olhando o slide do lado esquerdo, se eu te perguntasse, por exemplo, qual a velocidade no móvel no tempo 4? Aí só é eu olhar para o 4 aqui, ó, subo a linha, vejo onde é que está tocando essa linha vermelha, pronto. Como está tocando aqui, eu puxo outra linha aqui, ó, na horizontal até chegar ao 40. Ó. Ou seja, minha velocidade no tempo 4 é de 40. E no tempo 5 é de quanto? De 50. Certo? No caso da aceleração, aí não tem nem o que mudar, né, pessoal? Como é uma linha só, representa o quê? Que em qualquer instante minha aceleração é de quanto? De 10 metros por segundo. Não se modifica, certo? Vamos lá. E como é esse movimento retardado? Né? Só recapitulando o movimento acelerado. O movimento acelerado é aquele que a sua velocidade vai aumentando com o passar do tempo. E o movimento retardado já é o contrário. A sua velocidade vai diminuindo com o tempo, certo? De maneira padrão. Ó, vamos ler, ó. A variação da velocidade também pode ser constante quando ela diminui. Nesse caso, se a trajetória for retilínea, tem-se um movimento retilíneo uniformemente retardado. É o que acontece quando um objeto é jogado para cima, num movimento conhecido como lançamento vertical. Enquanto o objeto sobe, sua velocidade vai diminuindo até o ponto mais alto, quando para de subir e começa a cair. Bem, pessoal, observem aí a imagem do slide de número 10, essa do lado direito, da bola subindo. Ó. No exemplo anterior de aceleração, a bola estava caindo. Nesse exemplo, a bola está subindo. Porém, pessoal, quando eu jogo um objeto para cima, o que é que vai acontecer? Ele vai diminuindo sua velocidade até certo ponto, onde ele para e depois começa a cair novamente, certo? Então, pessoal, quando ele começa a cair novamente, aqui, ele atinge primeiro uma velocidade que? 0. No nosso exemplo, no nosso primeiro exemplo, quando a gente soltava a bola lá de cima, ele atingiu o solo com a velocidade de 50 metros por segundo. Agora percebam que é o contrário. Ela sai do solo com a velocidade de 50 metros por segundo, para poder atingir uma altura de 125 metros. Certo? Ele também tem um gráfico. Qual a diferença do gráfico do movimento acelerado por retardado? No movimento acelerado, o gráfico é crescente, ele vai subindo no gráfico. Já nesse outro não, ele vai descendo. Ó. Percebam aí que nós temos um gráfico aí da velocidade com o tempo. Ó, no tempo de
um segundo, vamos botar aqui, um segundo, ó, qual era sua velocidade? Era de 40 metros por segundo. E no tempo 2, de 30 metros por segundo. E no tempo 3, de 20 metros por segundo. E no tempo 4, de 10 metros por segundo. Ou seja, ao decorrer do tempo, a sua velocidade está diminuindo, né? De maneira uniforme, de 10 em 10, certo? Então, pessoal, tem algumas equações aí que a gente pode olhar no slide de número 11, essas continhas, né? Velocidade média, é muito importante a gente saber o que é essa velocidade média. Esse movimento retilíneo uniforme, que a gente já sabe o que é, né? É um movimento em uma reta onde a velocidade muda de uma forma padrão. No nosso caso foi de 10 em 10. E como a gente calcular a aceleração, é a modificação da velocidade de acordo com o tempo, ou seja, é como a velocidade se comporta ao passar do tempo, certo? Essas outras fórmulas aí, pessoal, ó, de movimento retilíneo uniformemente variado e função horária da posição, não é cobrado no ensejo, certo? Nunca foi cobrada essa questão dessas equações. O mais importante para a gente aqui é a gente saber o que? A fórmula da velocidade e a fórmula da aceleração, certo? Com ela a gente vai resolver a grande maioria das questões. Tranquilo? Então, para esclarecer melhor, vamos para a lousa, para a gente entender melhor essa questão de movimento acelerado e movimento retardado, com um gráfico, né? E também dar uma revisãozinha nessa questão das fórmulas, né? O que é esse ΔS, o que é esse ΔT, né? O que é o ΔV e assim sucessivamente, certo? Bem, pessoal, reforçando a nossa teoria sobre movimento acelerado, né? E movimento retardado. Utilizando o exemplo aí do slide, eu tenho aqui o que? Uma bola que foi abandonada, né? Jogada de um terraço, no caso, e atingiu o solo aqui, ó. Essa altura aqui é de 125 metros, certo? Pessoal, quando eu abandono um objeto, o que acontece? A sua velocidade vai aumentando aqui, ó, com o decorrer do tempo, certo? Lembrando, sempre vai aumentando de 10 em 10. Por exemplo, a minha velocidade aqui era 0. Quando chegou nesse primeiro instante aqui, ó, a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. E nesse outro instante aqui, quando se passar um segundo, ó, vai ser de quanto? A velocidade aqui vai ser de 20, né? Metros por segundo. E a outra velocidade aqui vai ser de quanto? De aumentar em 10, né? No caso vai ser 30 metros por segundo. E assim sucessivamente, né? Aqui teria uma outra velocidade de 40 metros por segundo até chegar a 50 metros por segundo. Então percebam, pessoal, que no movimento acelerado, ó, como eu já havia falado antes, a velocidade vai aumentando de 10 em 10, ó, certo? E o que é que acontece também? Se a minha velocidade vai aumentando de 10 em 10, a minha distância também vai aumentar de 10 em 10. Como assim? Pessoal, ó, se nesse primeiro instante aqui ele tiver percorrido 5 metros, nesse outro instante aqui ele vai ter percorrido quantos? 15. E nesse outro? 25. Certo? 25 metros. Percebam, ó, que a cada segundo ele também percorre uma distância maior, né? Que também vai aumentando de 10 em 10, certo? Até atingir o solo. Então, pessoal, ó, se eu fosse escrever um gráfico, como tem lá o exemplo lá de vocês, mas aí você ia perguntar, que tipo de gráfico, né? Aquele gráfico lá que tem, ó, aqui é a velocidade e aqui é o meu tempo. O gráfico de tempo, pessoal, sempre vem aqui, ó, certo? Nesse eixo aqui, ó, horizontal. Então vamos dizer aqui, ó, passou-se o primeiro segundo, o segundo, o terceiro segundo, o quarto. Pessoal, no meu movimento acelerado, com o passar do tempo, o que é que acontece? A velocidade aumenta ou diminui? Aumenta, né? Porque é acelerado. Ou seja, se a minha velocidade aumenta, vamos supor que no primeiro instante aqui, minha velocidade era de 10. E no segundo momento aqui,
era de 20. Então, ó, percebam, o meu gráfico ficou assim, ó, subindo, crescente. Por quê? Ó? Porque no meu primeiro instante, qual era a minha velocidade? Eu olho para a linha do gráfico, ó, vou aqui até onde ele está tocando, nesse ponto aqui, ó, bem aqui. Quando eu ver esse ponto bem aqui e quiser saber qual a minha velocidade nesse instante aqui, vai ser quem? 10. E no instante 2 vai ser quem? 20. Certo? E assim sucessivamente. Ah, e se eu quiser saber minha velocidade no momento 3, aliás, 3 segundos. Aí eu venho aqui, né? Encontro o meu ponto, ó, e dou uma olhada qual é o dado que está na minha horizontal aqui, né? Na minha coluna vertical, que no caso seria 30, certo? Pessoal, esses valores aqui, em outros gráficos, eles podem modificar. Não necessariamente ele tem que ser o quê? Aumentando de 10 em 10. No nosso caso, sim. Por quê? É um movimento uniformemente variado. Varia sempre da mesma forma, certo? Ou seja, de 10 em 10. Então, temos esse gráfico aqui, ó, certo? Ah, e se eu tivesse um gráfico aqui, ó, dessa forma, desse lado aqui eu vou ter um gráfico onde ele vai me dizer o que é a aceleração, que é o A, aceleração, e aqui é o meu tempo, ó, certo? Então, pessoal, ó, se aqui eu tenho a aceleração e o tempo, o que é que acontece com o meu movimento uniformemente variado? A minha velocidade sempre muda de 10 em 10, ou seja, minha aceleração vai sempre ser 10. Vamos botar 10 aqui, ó. Tá? 5 aqui, 10. O que é que isso quer dizer? Que a cada segundo, a cada momento, a minha velocidade aumenta 10. Certo? Mas minha aceleração permanece a mesma. Permanece sempre 10, porque é o quanto a velocidade se modifica, né? Então, nesse caso aqui, ó, o gráfico dela vai ser uma linha retazinha assim, ó. Por quê? Porque no meu primeiro momento, no meu segundo momento, no meu terceiro e quarto, não interessa. Minha aceleração sempre vai ser o quê? 10, né? Ó, 10. No segundo momento vai ser 10. E assim sucessivamente, vai continuar sendo 10. Tranquilo, né? Ah, e agora vamos comparar com o gráfico. Aliás, vamos agora comparar o movimento acelerado com o movimento retardado, certo? O que é esse movimento retardado? Ele se inicia, né, com a determinada velocidade, que eu coloquei 50, porque ele vai atingir a mesma altura que esse aqui, ó, 125 metros, certo? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Eu peguei uma bola na minha mão, ou um pincel, vamos supor que a bola seja um pincel, certo? Ó, joguei ele aqui, ó. Quando eu jogo ele para cima, o que é que está acontecendo? A partir do momento que eu solto ele, que ele vai subindo, a minha velocidade inicial é 50 metros. E vai diminuindo, ó. Aí se torna 40, 30, 20, 10, 0. Aí, então o objeto para e começa a cair novamente, certo? Enquanto ele estiver subindo, esse movimento é o quê? Retardado. Por quê? Porque minha velocidade aqui, pessoal, ó, vamos supor que aqui já seja 30, né? Velocidade, ó, vai diminuindo, ó, certo? Enquanto no outro, ó, perceba uma setinha, ó, a velocidade vai diminuindo. Enquanto no outro a velocidade vai aumentando, nesse a velocidade vai diminuindo. Ah, então como é que vai ser o gráfico do movimento retardado, né? Então, pessoal, o movimento retardado vai ter o seguinte gráfico aqui, ó. Velocidade com o tempo, né? Velocidade com o tempo. Então, pessoal, ó, percebam que no meu gráfico retardado, está aqui 50, aqui 30, aqui 10. Ó, a cada momento, no primeiro momento, no meu segundo momento, no meu terceiro momento, a
minha velocidade vai fazer o quê? Está aumentando ou diminuindo nesse caso? Vai diminuindo, né? Ou seja, a reta dele vai ser o quê? Decrescente, assim, ó. Até zerar. Por quê? Ao passar do tempo, ó, o que é que está acontecendo? Ao passar do tempo, minha velocidade está diminuindo, ó. Ele começou aqui, ó. Certo? Aí vai estar bem aqui. Certo? Ou seja, ele vai estar sempre diminuindo com o passar do tempo. Por isso que é retardado. Então, percebam, pessoal, a diferença entre o acelerado, reta crescente, retardado, reta decrescente. Certo? E, se eu quisesse saber, se tivesse num movimento retardado, se ao invés de ter a velocidade aqui nesse gráfico, se tivesse uma aceleração, como é que ficaria? Pessoal, ficaria da mesma forma, certo? A diferença é que aqui é o que? 10 positivos. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, certo? Quando a gente olhar o vetor. Aqui tem 10 positivo. Mas aqui não é negativo? Por que a aceleração é negativa? Porque está diminuindo de 10 em 10. Então o gráfico aqui seria assim na realidade. Ó. Aqui seria a aceleração. Aqui seria meu tempo. E o meu gráfico aqui, ó, seria menos A. Por quê? Porque ele está parando. Ó, certo? Ele está o quê? Diminuindo. Mas vamos ficar por enquanto só nisso aqui, tá certo? Mais na frente a gente vai entender como é que funciona essa questão aqui dos gráficos. Melhor, certo? Então, para a gente entender melhor, mais ainda, vamos ver agora. Pessoal, só uma comparação antes que eu apague aqui. Percebam aqui, ó, que no final do movimento, tanto acelerado quanto retardado, ele tem a mesma velocidade, não muda. Isso é para qualquer movimento, certo? Por exemplo, eu tenho esse pincel aqui, ó. Se eu jogar ele, vamos supor que eu solto ele aqui, e ele atingir o solo com a velocidade de 30 metros por segundo, que ele atingiu o solo, se eu quiser que ele venha até essa altura, então eu tenho que jogar ele com 30 metros por segundo, para ele chegar à mesma altura, certo? Então, por isso que aqui é 50 metros, e aqui também é 50 metros, certo? Isso é a uma mesma altura. A diferença é que um vai aumentando e o outro vai diminuindo. Tranquilo? Vamos resolver agora uns exercíciozinhos. Bem, pessoal, ó, no nosso slide número 12, temos aí o primeiro exercício que está presente também no material de vocês, certo? No livro. A primeira questão diz o seguinte, ó. A figura ao lado ilustra um movimento retilíneo uniformemente variado, no qual uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Ou seja, pessoal, vamos imaginar a questão, né? Uma bola é lançada para cima com 50 metros por segundo, ou seja, meu movimento vai ser assim, subindo, né? E minha velocidade inicial aqui é de 50 metros por segundo. Pessoal, se o meu movimento aqui, ó, é subindo, ele é um movimento acelerado ou retardado? Como é que eu vou saber? Minha velocidade, quando eu jogo um objeto para cima, vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo, né, pessoal? Então, minha velocidade vai diminuindo. Então, isso aqui é um movimento retardado. Compare essa representação da bola subindo com a anterior, da bola caindo, e responda. Então ele está só fazendo uma comparação aí, né? Ele quer que a gente compare esse movimento subindo com esse movimento aqui quando está caindo, né? Então aqui vai ser a velocidade vai aumentando, né? Que semelhança você consegue identificar entre eles? Eu acabei de falar, né, pessoal? Dando aquele exemplo lá, ó, percebam que se nesse aqui, ó, a velocidade, né, sai com velocidade de 50 metros por segundo e atinge uma altura de 125 metros, o positivo, o que é que vai acontecer?
ele também vai sair de uma altura de 125 metros e vai atingir o solo com a mesma velocidade com que saiu. Essa é a semelhança entre eles, ó, certo? Percebam que a velocidade com que sai do solo e com que chega no solo é a mesma, assim como a altura. Então, isso aqui, né, essas características são as nossas semelhanças. No item B, está dizendo o seguinte, ó, quais diferenças você consegue perceber entre elas? Né? A velocidade, né? É a principal, né, pessoal? Enquanto uma velocidade vai diminuindo, a outra vem aumentando, né? No item B. Essa é a diferença. Uma diminui e a outra aumenta. Certo? Uma diminui e a outra aumenta. No item C, qual é a variação de espaço percorrido pela bola durante a subida? E aí, pessoal, qual é a variação do espaço? Lembrando, né, pessoal, da nossa formulazinha, né? C, ele perguntou aí, ó, a questão da variação do espaço. Variação é representada por um triângulozinho, né? Variação do espaço. Como é que a gente calcula isso aqui? É o espaço final menos o espaço inicial. Quem é meu espaço final aqui nessa questão? Meu espaço final aqui, ó, é 125. E meu espaço inicial, bem aqui, ó, quando ele está no solo, é quem? 0, né? Porque ele nem saiu ainda, ele está aqui, ó. Então não marcou nada, então é 0. Ou seja, a variação do espaço é igual a 125 metros. Tranquilo, né? Vamos lá. Qual é a velocidade média da bola durante a subida? Vamos lá. D. Ele quer saber o quê? Nossa velocidade média. Só a velocidade média. Lembrem-se, né, pessoal, que a gente não pode esquecer duas formulazinhas, que é essa da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e a da nossa aceleração, né, que é ΔV sobre ΔT, certo? Então, não esqueça. Vamos lá. Ele está perguntando qual é a velocidade média da bola durante a subida. Então, vamos lá. Então, temos a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só para recordar, né? Variação do espaço é é o espaço final menos espaço inicial, e o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Isso é igual a... Nós já calculamos esse de cima, né? SF menos SI, que é igual a 125, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vamos observar aí no gráfico se ele deu algum tempo para a gente, né? No caso aí foi de 5 segundos, ou seja, quando ele saiu daqui no tempo zero, tá aqui de preto. Aqui, ó, quando ele foi lançar, era o quê? Tempo zero. Quando chegou lá em cima, se passou quanto tempo, que é o tempo final? 5 segundos, né? Então, minha variação do tempo aqui, ó, variação do tempo, é quem? Tempo final, 5, vai de preto, 5 menos 0, né? Isso é igual a 125 dividido por 5, que vai dar... Lembrando, né, pessoal, essas continhas básicas aqui, ó, quando é de 25, você pode... apenas imaginar moedas de 25 centavos, certo? Ou então você vai, se você não conseguir imaginar, você pode dividir normalmente, né? Dividido por 5, divido os dois primeiros aqui, né, pessoal? 12 dividido por 5, no máximo pode ser 10, né? 12 vezes 5, 10, menos, sobra 2, e agora eu baixo essa outra casa aqui, né? 5. Então, como é que eu faço agora? 25 dividido por 5 é igual a 5, certo? Ou seja, aqui é 25 metros por segundo, certo? Pessoal, por que foi que eu pedi para vocês se lembrarem de moeda de 25 centavos logo no início, né? Por
Porque se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho quantas moedas de 25 centavos? Eu formo R$1, com sucessão vírgula aqui, ó, R$1,25. Ainda não estou entendendo. Por exemplo, R$1 tem quantas moedas de 25? 4, né, pessoal? 4 moedinhas de 25. Isso já está na cabeça da gente, ó. Certo? Certo, mas se eu quiser 1,25, tem que ter quantas moedas? 5. Né? 1,25, ou seja, aqui dá 100 mais 25, 125. Certo? Ou seja, são 5 moedas de 25. Então, minha resposta é o quê? 25. Certo? O mesmo para multiplicação. Se for multiplicação por 25, pessoal, imagine as moedas. 3 vezes 25, quanto é? 75. Né? Se for 5 vezes 25, R$1, que é 100, 125. Ah, entendi. Então, se fosse 8 vezes 25, quanto seria? Você põe aqui, né? 8 vezes. R$1, que é 100, mais outro real, que é 100 também, ou seja, dá 200. Certo? Então, isso facilita a conta de vocês por 25. Certo? A multiplicação e a divisão. Certo? Bem, pessoal, dando sequência aos exercícios, né? Vamos agora para o exercício de número 2, que está no slide 13 e também no material de vocês. Certo? O gráfico ao lado representa os espaços ocupados pela bola em função do tempo. Certo? Observe e responda. Qual é a variação de espaço entre os instantes 0 e 2? Ou seja, pessoal, ele me deu um gráfico assim, onde aqui é o meu espaço e aqui é o meu tempo. Certo? Então, isso aqui eu tenho espaço, aqui eu tenho tempo. Ele me pediu o que no item A? Qual é a variação do espaço entre os instantes 0 e 2? A própria pergunta já me dá a resposta. Ó. Se lembre, qual a minha variação do espaço entre 0 e 2? Ou seja, 0, vou botar um 0 aqui, ó. Ah, não precisa não, o 0 está bem aqui, né? 0 e 2. Ó, ele quer a variação entre 0 e 2. Pessoal, a variação do espaço não é espaço final menos espaço inicial, né? Ou seja, se ele quer a variação do espaço, eu quero saber qual é o meu espaço final, que é o 2, menos o meu espaço inicial. Certo, tudo bem. Mas quem é meu espaço final aqui, que é quando ele passou 2 segundos, no caso? Ah, então eu vou, olho para o gráfico, ó, subo aqui. Ó, então ele subiu aqui, ó, temos um gráfico mais ou menos assim, né? Ó. Então ele subiu aqui, ó, tocou aqui no gráfico. Quando ele tocar no gráfico aqui, pessoal, olha qual dado, aliás, qual é o dado que eu tenho aqui, ó, nessa linha vertical, certo? No caso aí é 80, certo? E no meu 0 é 0, né? Que ele nem saiu, então ele nem começou a marcar ainda. Ou seja, meu espaço final aqui, quando for no 2, ó, é quanto? 80. Então, a variação do espaço é igual a 80 menos 0, que é igual a 80. Bem tranquilo, né? O item B diz o seguinte, ó. Qual é a velocidade média da bola entre o instante 0 e 2? Opa, agora ele me perguntou, isso aqui é meu item A, vamos para o item B. Ele me perguntou, pessoal, qual a minha velocidade média, né? Que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Igual a... Pessoal, quem é meu espaço final? A gente já sabe, né? Quem é meu espaço final? Meu espaço final, lembrem-se que ele colocou um intervalo de 0 e 2. Então, se é de 0 e 2, meu espaço final é quem? Olha aqui, porque aqui é onde está o espaço. 80 menos 0
E meu tempo final? Quem é meu tempo final aqui, ó? Meu tempo final, pessoal, é 2. E meu tempo inicial é 0. Isso é igual a 80 dividido por 2. Isso é igual a 40. Bem tranquilo, né? Só não esqueçam da fórmula da velocidade, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, e a fórmula da aceleração, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. No item C, ó, ele já nos pediu algo diferente. Aliás, ele nos pediu a mesma coisa, porém com valores diferentes, ó, porque agora ele quer saber entre o instante 2 e 4 segundos, né? Então, no instante 2, eu já sei que meu espaço no instante 2 é 80, que eu olhei lá de lado, né, do gráfico. Agora eu tenho que saber quando ele é 4. Qual o espaço que ele percorreu quando o tempo chegar em 4, né? 4 segundos, qual o espaço? Vamos lá. Então, eu só olho para lá, para o gráfico, subo aqui, ó. Vamos subir mais essa retinha aqui. Ou seja, subo aqui uma linha, ó, até chegar no gráfico. Tocou no gráfico? Aí eu puxo outra linha paralela, ó, a essa, certo? E vejo qual valor está aqui. Qual é o valor que está aí? No caso de 4 é 120, né? 120, certo? Então vamos lá. Entre o instante 2 e 4. Quem é minha velocidade média? Velocidade média é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Do mesmo jeito, né, pessoal? Espaço final menos espaço inicial é igual a tempo final menos o tempo inicial. Isso é igual a... Quem é meu espaço final, pessoal? Percebam que agora o meu espaço final, que é no tempo 4, vai ser quem? 120, ó. No tempo 4 ele percorreu 120. Então vamos lá, ó. 120. E no meu tempo inicial, que é entre 2 e 4. Quem é meu tempo inicial de 2 e 4? É o 2, né? Ele percorreu quanto, hein? Quando se passou 2 segundos? Percorreu 80. Então, meu espaço inicial, no caso, vai ser 80. Né? E quem é que vai ser meu tempo final? Logicamente que vai ser o 4, né? Quando termina o movimento. Menos o inicial, que é o 2. Pronto. Então, faça essa subtraçãozinha aqui, né? Vai dar 40. Dividido por 2, que é igual a 20 metros por segundo. Essa vai ser minha velocidade média entre os espaços, entre os tempos 2 e 4, certo? O último item aí, ó, tá pedindo qual é a velocidade média da bola entre os instantes. Ah, pessoal, ó, aqui eu já respondi o item D, né? Por quê? No item D ele quer saber a velocidade. No item C, o que foi que ele perguntou? Ele só perguntou a minha variação do espaço. A variação do espaço a gente faz do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui, ó, calculando dessa forma, né? Então foi o que eu fiz aqui, ó, em cima, no meu item C, ó. Variação do espaço é espaço final menos espaço inicial. Que é o espaço final? 120. Que é o espaço inicial? 80. Só diminuir. Então, meu item C aqui no caso, ficaria aqui. Meu item C seria 40, né? Certo? Ou seja, do mesmo jeito que resolve o item A, também resolve o item C. Só é olhar quais valores correspondem a esses instantes aqui. No caso, no instante final, quem corresponde a 4? 120. Quem corresponde a 2? 80. 120 menos 80, 40. Tranquilo, né?